Se sentir o coração tocar, deixe seu like e inscreva-se para acompanhar cada nova história que revelamos por aqui. Agora, respire fundo. A história está prestes a começar. No ano de 1730, sob o sol escaldante do Atlântico, um navio negreiro cortava as águas rumo ao Brasil. No porão escuro, acorrentada junto a centenas de outros africanos, estava uma jovem mulher cujo nome verdadeiro se perderia no tempo, mas cuja lenda atravessaria séculos. O cheiro de ferro, suor e desespero impregnava cada canto do porão. Teresa mantinha os olhos fixos em uma fresta de luz que entrava por uma rachadura na madeira. Ao seu lado, uma anciã murmurava orações na língua ovibundo. Filha de Benguela, não deixe que quebrem seu espírito. Você tem o sangue dos imbangalas, guerreiros do Planalto. Lembre-se de quem você é. A voz da anciã era suave, mas carregada de força ancestral. Como posso me lembrar, mãe, quando tudo que conheci foi arrancado de mim? Teresa respondeu com a voz embargada. A memória vive no sangue, criança. Nas suas veias corre a força das rainhas e guerreiros. Um dia você será mais do que uma escrava. Você será livre. Teresa não sabia ainda, mas aquelas palavras eram proféticas. O navio atracou primeiro em Belém, depois São Luís, mas seu destino era outro. Junto com outros cativos, foi clandestinamente revendida e transportada rio adentro, através da selva impiedosa, até as terras remotas do Mato Grosso. Meses depois, nas margens do rio Guaporé, região de fronteira entre a capitania do Mato Grosso e as terras espanholas, Teresa se encontrava nas fazendas de mineração. O trabalho era brutal. Os escravizados extraíam ouro sob o chicote, sob o sol que derretia a esperança. Foi ali que ela conheceu José Piolho. Você é nova por aqui, ele falou em voz baixa enquanto carregavam pedras ao entardecer. Era um homem de meia idade, forte, com cicatrizes que contavam histórias de resistência. Cheguei a 3 luas. Dizem que você conhece os caminhos da mata, Teresa respondeu, curiosa. Conheço mais que os caminhos. Conheço um lugar onde homens e mulheres como nós vivem livres. Onde não há correntes nem senhores. Isso existe? Existe. E um dia vou te levar até lá. Seus olhos brilharam com uma promessa. Mas antes preciso saber se posso confiar em você. Nos meses seguintes, José Piolho e Teresa teceram uma aliança que se transformou em amor. Ele lhe contou sobre o quilombo do Quariterê, uma comunidade de fugitivos que havia se estabelecido nas profundezas do Pantanal, em território de difícil acesso. Ali, negros e indígenas viviam juntos, protegidos pela geografia hostil que os brancos temiam atravessar. Uma noite sem lua, quando os guardas cochilavam embriagados, José Piolho deu o sinal. Hoje, Teresa, é hoje ou nunca. Eles fugiram junto com outros 7 cativos. Correram pela mata fechada, os pés descalços sangrando sobre espinhos e pedras. Atrás deles, os gritos dos capitães do mato e o latido furioso dos cães ecoavam cada vez mais próximos. Não vou conseguir, Teresa tropeçou exausta. Vai sim! Lembra do que te prometi? Liberdade, Teresa! Nossa liberdade está logo ali, do outro lado desse rio. Eles mergulharam nas águas escuras do Guaporé. A correnteza era forte, mas o desejo de liberdade era mais forte ainda. Quando emergiram na outra margem, os latidos já estavam distantes. Eles haviam cruzado para um território que os colonizadores evitavam. Terra de onças, jacarés e cobras venenosas. Mas também terra de esperança. 3 dias depois, famintos e feridos, chegaram ao quilombo do Quariteré. O que Teresa viu a deixou sem palavras. Era uma verdadeira comunidade, casas de pau a pique bem construídas, roças organizadas com plantações de milho, mandioca, algodão e banana. Crianças negras e indígenas corriam juntas, rindo. Havia uma forja, onde homens transformavam ferro em ferramentas, e no centro, uma construção maior que as outras, a Casa do Conselho. José Piolho finalmente voltou! Um homem imponente se aproximou. Era o líder do quilombo, um africano chamado Mamboré. Trouxe mais irmãos para a liberdade, meu rei. E esta aqui, José segurou a mão de Teresa com orgulho. É especial, tem fogo nos olhos e ferro no coração. Bem-vindo ao Quariteré, irmã.
disse Mamboré com solenidade. Aqui você não é escrava. Aqui você é gente. Teresa caiu de joelhos e chorou pela primeira vez desde que fora arrancada da África. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de renascimento. Ela estava em casa. Os anos passaram e o quilombo do Quariteré prosperou. Teresa aprendeu segredos da mata com as mulheres indígenas, aprendeu a forjar armas com os homens da forja, aprendeu estratégia militar com José Piolho, que se tornara um dos líderes guerreiros do quilombo. Em 1748, quando Mamboré morreu de febre, foi José Piolho quem assumiu a liderança, e Teresa estava ao seu lado, não mais como apenas sua companheira, mas como conselheira e estrategista. O quilombo crescia, já abrigava mais de 100 pessoas, mas a paz tinha preço, e esse preço era vigilância constante. Os bandeirantes andam rondando nossas fronteiras. Ontem nossos vigias viram fumaça a 3 léguas daqui, José comentou com preocupação durante uma reunião do conselho. Então precisamos reforçar as armadilhas no caminho sul e treinar mais guerreiros. Temos mulheres e crianças para proteger. Teresa respondeu com firmeza. Você pensa como general, Teresa. Ele sorriu com orgulho. Penso como quem não quer voltar a ser escrava. Nunca mais. Mas o destino é imprevisível, e a tragédia estava a caminho. Era o ano de 1755. O quilombo do Quariteré vivia seu auge. Mais de 100 almas livres cultivavam a terra, comercializavam excedentes com vendedores clandestinos e mantinham uma rede de defesa que rivalizava com fortalezas militares. José Piolho governava com sabedoria, sempre consultando seu conselho, especialmente Teresa, cuja perspicácia estratégica salvara o quilombo inúmeras vezes. Mas naquela manhã de março, tudo mudaria. José Piolho! Movimento na trilha oeste! São bandeirantes! Gritou um vigia indígena correndo até o centro do quilombo. Quantos? 20 homens, armados com mosquetes e espadas. É uma emboscada. Eles nunca vêm em número tão pequeno, a menos que... Teresa começou a falar, mas José Piolho já havia agarrado seu rifle e chamado seus guerreiros. Protejam as mulheres e crianças. Guerreiros, comigo. José, espera! Algo está errado. Mas ele já havia partido mata dentro com 15 homens. Teresa teve um pressentimento terrível. Correu até a casa do conselho e olhou o mapa de couro onde marcavam todas as trilhas. Não, eles vão passar pela ravina estreita. É o lugar perfeito para... De repente, o som de tiros ecoou pela floresta. Não eram apenas 20 homens. Era uma cilada. Horas depois, apenas 3 guerreiros voltaram, carregando um corpo. Era José Piolho, crivado de balas. Ele ainda respirava, fracamente. José! José! Teresa correu e segurou seu rosto com desespero. Aguenta, meu amor! Aguenta! Teresa! Sangue escorria de seus lábios. Proteja nosso povo. Você vai ficar bem. Vamos te curar. Não, meu tempo acabou. Ele levantou a mão trêmula e tocou o rosto dela. Mas o seu está começando. Você será maior que eu jamais fui. Rainha Teresa. As palavras se perderam em um último suspiro. José Piolho, o rei do Quariteré, estava morto. Teresa não chorou naquele momento. Não havia tempo para lágrimas. 11 guerreiros haviam morrido. Os bandeirantes sabiam onde ficava o quilombo. Um ataque maior viria. Naquela noite, o conselho se reuniu na Casa Grande. A atmosfera era tensa. Sem líder, o quilombo estava vulnerável. Precisamos eleger um novo rei. Surgir o João Cavalo, nosso capitão-mor, disse Antônio, um dos conselheiros mais antigos. Aceito a responsabilidade, se for a vontade do conselho, respondeu João Cavalo com humildade. Mas antes que alguém pudesse responder, Teresa se levantou. Todos os olhos se voltaram para ela. Com todo respeito, João Cavalo é um guerreiro corajoso. Mas coragem não basta. Precisamos de estratégia. Precisamos de alguém que pense 3 passos à frente do inimigo. E você acha que pode fazer isso, mulher? Antônio questionou com ceticismo. Sei que posso. A voz de Teresa era firme como rocha. Fui eu quem planejou as rotas de fuga quando atacaram o sul. Fui eu quem negociou com os comerciantes que nos trazem pólvora. Fui eu quem treinou nossas vigias. José Piolho me ensinou tudo o que sabia porque confiava em mim. E vocês também devem confiar. Houve murmúrios. Nunca uma mulher havia liderado o quilombo.
Eu voto em Teresa, disse a anciã Mariana, levantando-se com dificuldade. Vi essa menina chegar aqui há 20 anos, assustada e ferida. Hoje vejo uma leoa. Os imbangalas da África eram liderados por mulheres guerreiras. Por que não nós? Eu também voto em Teresa, declarou João Cavalo. Ela tem razão. Precisamos de mente, não apenas de músculo. E meu músculo estará a serviço dela. Um a um, os conselheiros levantaram as mãos. Era unânime. Então está decidido. Antônio se ajoelhou diante de Teresa. Rainha Teresa de Benguela, o quilombo do Quariterê é seu. Teresa assumiu o comando com punho firme e coração estratégico. Sua primeira ordem foi revolucionária. Criou um parlamento de verdade, onde todas as decisões importantes eram debatidas e votadas. A Casa do Conselho passou a se reunir 3 vezes por semana com representantes eleitos de cada setor do quilombo: agricultura, defesa, comércio e artesanato. Não serei uma rainha que decide sozinha e espera a obediência cega. Seremos um povo que decide junto. Cada voz aqui importa, anunciou na primeira reunião. Mas e se eu discordar de você, rainha? Perguntou Miguel, outro conselheiro. Então discorde, debata, convença-me com argumentos. Mas quando a decisão final for tomada pelo conselho, todos a seguiremos, sem exceções. Ela reorganizou a defesa do quilombo, criou sistemas de vigias rotativos, construiu armadilhas sofisticadas nas trilhas principais, estabeleceu esconderijos secretos na mata para onde mulheres e crianças poderiam fugir em caso de ataque. Na forja, sob seu comando, os ferreiros começaram a produzir não apenas ferramentas, mas armas, facões, lanças e até mesmo rifles artesanais feitos com canos de ferro roubados ou trocados. Rainha Teresa, conseguimos consertar 3 mosquetes que roubamos dos bandeirantes no último ataque, e tenho metal suficiente para fazer 20 pontas de lança, relatou Tomás, o ferreiro principal. Excelente, mas quero que faça também enxadas e foices. Não somos apenas guerreiros, somos fazendeiros, artesãos, povo livre. Precisamos produzir para sobreviver. O quilombo prosperou sob sua liderança. As plantações de algodão renderam tecidos finos que eram vendidos clandestinamente nas vilas próximas. O comércio trouxe pólvora, sal, ferramentas. Teresa negociava pessoalmente com os atravessadores, sempre cautelosa, sempre esperta. Senhora, é arriscado comerciar com fugitivos, se me pegarem, murmurava nervoso um comerciante português durante uma negociação secreta. Mas não vão pegar, e você lucra o dobro aqui do que lucraria na vila. Nosso algodão é o melhor da região, Teresa respondeu com confiança. Isso é verdade. Muito bem, temos acordo. Por 2 décadas, Teresa governou o Quariterê. Navios que ela mandou construir deslizavam pelos rios do Pantanal, transportando mercadorias e pessoas. Todos a chamavam de Rainha Teresa, um título de respeito conquistado com sabedoria e coragem. Ela era temida pelos colonizadores e amada por seu povo. Mulheres a viam como exemplo de força. Homens respeitavam suas decisões. Crianças cresciam ouvindo histórias sobre a rainha que nunca se curvou. Mas nas vilas coloniais, seu nome era pronunciado com ódio e medo. Funcionários da coroa portuguesa tramavam constantemente formas de destruir aquele símbolo de resistência. Esse quilombo é uma afronta? Uma mulher comandando escravos fugidos? Isso precisa acabar, esbravejava um capitão colonial durante uma reunião secreta. E vai acabar, respondeu friamente o governador Luís Pinto de Souza Coutinho. Prepare os homens. Vamos atacar com tudo que temos. Essa tal Rainha Teresa será um exemplo para todos os escravos que ousam sonhar com liberdade. No quilombo, Teresa sentia que algo estava errado. Seus instintos, afiados por décadas de vigilância, lhe diziam que o perigo se aproximava. João Cavalo, dobre as vigias. Algo no ar me diz que uma tempestade vem vindo. Meus homens já estão posicionados, rainha, mas não vimos movimentação suspeita há semanas. É justamente isso que me preocupa. Silêncio antes da tempestade. Ela estava certa. Em 22 de julho de 1770, ao amanhecer, a tempestade chegou. Ataque! Soldados! Dezenas deles! O grito do vigia ecoou pelo quilombo como um trovão sinistro. Teresa correu para fora de sua casa e viu a cena de pesadelo.
Soldados portugueses avançavam de 3 direções diferentes, atirando indiscriminadamente. Mulheres e crianças para os esconderijos! Guerreiros, posições de defesa! Sua voz cortou o caos como uma lâmina. O inferno se instalou. Tiros, gritos, choro de crianças. O cheiro de pólvora encheu o ar. Teresa pegou seu rifle e correu para a linha de frente. Rainha, você deveria fugir, proteja-se! João Cavalo gritou ao vê-la. Eu não fujo, esta é minha terra, estas são minhas pessoas, ataquem! Ela disparou, acertando um soldado no ombro. Ao seu redor, os guerreiros do Quariterê lutavam com ferocidade desesperada, mas estavam em desvantagem numérica e de armamento. Avancem! Não deixem nenhum escapar! Ordenou o sargento Mor, conduzindo seus homens como uma máquina de guerra implacável. A batalha durou horas. Os quilombolas lutaram como leões encurralados. Flechas indígenas voavam, balas assobiavam, lanças perfuravam. Mas lentamente, inexoravelmente, os soldados avançavam. Recuem para a mata! Salvem quem puder! Teresa ordenou, sua voz rouca de tanto gritar. Ela cobriu a retirada, atirando, recarregando, atirando novamente. Muitos conseguiram fugir para a floresta densa, mas muitos outros foram capturados ou mortos. Rainha, temos que ir, agora! João Cavalo a puxou pela mão, e juntos correram para a floresta. Atrás deles, o quilombo que Teresa construíra por 2 décadas ardia em chamas. As casas, a casa do conselho, os teares, a forja, tudo sendo destruído pelos soldados. Teresa, João Cavalo e um pequeno grupo de sobreviventes correram pela mata fechada. Teresa conhecia cada trilha, cada riacho, cada árvore, mas estava exausta, ferida, com um coração dilacerado. Ah, minha perna! Rainha, vamos, eu te carrego! Mas era tarde. Os soldados os haviam alcançado. Alto! Está presa, Rainha Teresa! 10 soldados o cercaram, mosquetes apontados. Não havia escapatória. Teresa foi arrastada de volta ao que restara do Quariterê. O sargento Mor a forçou a ajoelhar diante das ruínas fumegantes do seu paraíso. Olhe bem, negra, este é o fim de sua rebelião. Você e seus malditos fugitivos serão exemplo para todo escravo que ousar desafiar a coroa portuguesa. Teresa não respondeu. Apenas olhou para as ruínas com olhares que não derramavam lágrimas. Haviam secado há muito tempo. Ao seu redor, seus companheiros eram acorrentados, marcados a ferro quente com a letra F de fugitivo no rosto ou ombro. Os gritos de dor perfuravam o ar. Vocês podem queimar nossas casas, podem nos acorrentar, podem nos marcar, mas nunca vão queimar o que carregamos dentro de nós, a memória de liberdade. Isso vocês nunca vão tirar. Teresa falou com uma dignidade que até o sargento recuou. Veremos. Levem-na para a cadeia de Vila Bela. Vamos quebrar esse espírito dela. Teresa foi jogada na cadeia de Vila Bela da Santíssima Trindade. Era uma cela escura, úmida, fétida. Ratos corriam pelo chão. O contraste com a vida livre que vivera por 2 décadas era insuportável. Dias se passaram. Não havia comida suficiente. Não havia dignidade. Guardas a insultavam, a ameaçavam. Queriam vê-la quebrada, humilhada, arrependida. Mas Teresa não se quebrava. Ainda se acha rainha, negra? Olhe para você. Suja, acorrentada, derrotada. Um guarda cuspiu as palavras com veneno. Não sou derrotada. Vivi livre. Governei livre. Amei livre. Isso vocês não podem tirar de mim. Mas algo dentro de Teresa estava morrendo. Não era seu corpo, embora este estivesse enfraquecendo. Era sua vontade de continuar. 20 anos de liberdade a haviam transformado. Ela não conseguia mais aceitar correntes. Passava horas olhando pela pequena janela da cela, vendo o céu que nunca mais sentiria na pele, ouvindo os pássaros que nunca mais voariam ao seu lado. José Pioio, espere por mim, meu amor. Estou cansada de lutar. Sussurrou para o vazio, sua voz um fio de esperança perdida. Uma semana após sua prisão, em 25 de julho de 1770,
Teresa de Benguela foi encontrada morta em sua cela. Os relatos históricos discordam sobre o que exatamente aconteceu. Alguns documentos falam em paixão da alma, uma melancolia profunda que a consumiu. Outros mencionam pasmo, um estado de choque e recusa alimentar. Mas muitos historiadores hoje interpretam sua morte como um ato voluntário de resistência à prisão. Teresa escolheu não voltar a ser escrava. Escolheu a morte sobre as correntes. Foi sua última decisão soberana, seu último ato de liberdade. E os colonizadores, em sua crueldade, ainda tinham um último ultraje preparado. Cortem a cabeça dela. Coloquem em um poste no centro do antigo quilombo, que sirva de aviso para todos que ousarem se rebelar. A cabeça de Teresa foi cortada e exibida em um alto poste no centro do Quariteré destruído. Eles queriam que fosse símbolo de derrota, mas não foi. Tornou-se símbolo de resistência, de dignidade, de luta. Mesmo na morte, Teresa de Benguela permanecia de pé, olhando do alto, desafiando o opressor. E algo extraordinário aconteceu. O quilombo do Quariteré não morreu naquele dia de julho de 1770. Muitos quilombolas haviam escapado para a mata. E eles voltaram, reconstruíram, resistiram. O quilombo foi repovoado e continuou existindo sob diferentes nomes até 1795, 25 anos após a morte de Teresa, quando uma expedição final o destruiu definitivamente. Mas até lá, 3 gerações haviam crescido livres naquela terra. Crianças que nasceram livres, que nunca conheceram correntes. E todas ouviram histórias sobre a Rainha Teresa, a mulher que governava com parlamento, que liderou com sabedoria, que morreu livre. E a Rainha Teresa disse que vocês podem queimar nossas casas, mas não vão queimar nossa memória. E ela está certa. Aqui estamos nós, livres como ela sonhou. Contava uma anciã para as crianças que se reuniam ao redor do fogo, seus olhos brilhando com reverência. A história de Teresa de Benguela desapareceu dos livros oficiais por séculos. Apagada, esquecida, propositalmente silenciada. Mas a memória vive, no sangue dos descendentes de quilombolas, mas histórias passadas de geração em geração, na luta contínua por liberdade, igualdade e dignidade. E em 2014, o dia 25 de julho foi instituído no Brasil como o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. A rainha voltou, não em carne, mas em espírito, em cada mulher negra que levanta a cabeça, em cada pessoa que resiste à opressão, em cada voz que grita: